Perto de fechar, Ryan e Vasco da Gama se alinham para renovar contrato. Arsenal encantado com o desempenho do Cria na última segunda-feira dentro do Maracanã. Uma quarta-feira agitada de sorteio da Copa do Brasil. O Vasco passando para a final decide em casa. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades neste Boa Noite Gigante que chega para você na noite desta sua quarta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você amigo vascaíno que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Vamos juntos, volto a repetir. Tem muita gente nova chegando aí ao canal do Gigante Vasco que no final acaba não se inscrevendo, então se inscreva e ajude o nosso crescimento. Show? Vamos que vamos então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. Quero começar falando sobre Copa do Brasil. Hoje, pela parte da tarde, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ocorreu o sorteio dos mandos de campo das semifinais e da final da Copa do Brasil. E foi definido da seguinte forma: o primeiro jogo, com data marcada para o dia 10 de dezembro, entre Vasco da Gama e Fluminense, estará acontecendo com o mando do Vasco da Gama. O Vasco é o mandante da primeira partida da semifinal e o Fluminense é o mandante do jogo de volta, que estará acontecendo no dia 14 de dezembro. Primeiramente, importante falar, houve-se a especulação de que havia um acordo entre Vasco e Fluminense para que os jogos das semifinais ocorressem no Maracanã. Mas não, ainda não está nada definido. Essa partida pode acontecer sim em São Januário. Eu, Lucas, vou dar minha opinião com relação primeiramente ao clássico entre Vasco e Fluminense e depois com relação à final. Ao meu ver, Vasco e Fluminense tem que acontecer no Maracanã. Até porque o primeiro jogo, o mando é do Vasco. Se o jogo de volta fosse o mando do Vasco, ou seja, se o Vasco decidisse em casa, se o fator casa, o fator pressão de São Januário fosse importante para um jogo de volta, o Vasco talvez necessitando de um resultado, eu, ao meu ver, levaria sim esse jogo para São Januário. Essa é a minha opinião. Como é um jogo em que o Vasco manda a primeira partida, eu acho que é essencial levar esse jogo para o Maracanã. E por que eu estou dizendo isso? Porque a torcida do Fluminense, com todo o respeito do mundo, não estou menosprezando a torcida deles, mas a torcida do Fluminense é uma torcida historicamente com um passado e um presente ruim de presença em estádios. Foi visto o que aconteceu no último clássico desta segunda-feira. A torcida do Fluminense é uma torcida que normalmente não comparece a clássicos, principalmente. O Vasco, levando o jogo para o Maracanã, tem a possibilidade de ser meio a meio, misto. Ou seja, o primeiro jogo no Maracanã, o Vasco tem o direito de vender os ingressos de forma antecipada. Numa semifinal, a expectativa, e eu tenho certeza, os ingressos para o setor oeste inferior, para o setor leste inferior, leste superior e norte, que deve ser o setor do Vasco, todos eles serão esgotados com antecedência. Quando chegar para a torcida do Fluminense, apenas o setor deles, que é o setor sul, provavelmente estará à disposição. Ponto. Ou seja, o Vasco vai jogar o jogo de ida, o primeiro jogo com o Maracanã lotado, como se fosse em casa.
O jogo de volta, e eu espero que no primeiro jogo o Vasco faça o resultado, por esse histórico negativo que o Fluminense tem, se o Vasco construir um resultado legal na primeira partida, a chance do jogo de volta no Maracanã, torcida do Fluminense, não comprar os ingressos é gigantesca. Pode até comprar, mas talvez a possibilidade, diante do histórico, volto a repetir, da torcida dos caras, é que o ingresso abra de forma antecipada para a torcida do Fluminense. Eles podem esgotar o setor deles, que deve ser o sul, mas setor oeste inferior, leste superior e leste inferior não esgotará. Vai vender? Vai, mas não vai esgotar. E aí é a hora da torcida do Vasco esgotar esse ingresso assim que liberar, esgotar os ingressos para o setor destinado apenas aos vascaínos e fazer um jogo de volta meio a meio. Ou talvez até um jogo de volta com a superioridade da torcida vascaína dentro do Maracanã, com o mando deles. Ou seja, vai tirar o fator casa dos caras. Primeiro jogo, o Vasco vai ter o fator casa, vai ter o fator pressão da torcida, e no jogo de volta vai tirar o fator da torcida dos caras por conta exatamente do histórico ruim deles em jogos no Maracanã, principalmente em clássicos. Em São Januário, o Vasco pode fazer, amigo, um primeiro jogo de pressão, dentro de casa, um caldeirão, 90% de torcida vascaína e 10% de torcida do Fluminense. Mas aí vai que o Vasco no primeiro jogo não consegue construir o resultado. Chega no Maracanã para o jogo de volta, sem o resultado, 90-10, ou seja, 90% do estádio de torcedores tricolores e 10% de torcedores vascaínos. Então, ao meu ver, a semifinal tem que ser no Maracanã. A final, não. Ao meu ver, a final tem que ser em São Januário. Até porque o sorteio que ocorreu hoje na sede da CBF foi definido que o primeiro jogo da final será na casa ou de Cruzeiro ou de Corinthians, depende de quem passar, e o jogo de volta no Rio de Janeiro, decidido ou na casa do Fluminense ou na casa do Vasco. E aí, amigo, é diferente. Esse jogo tem que ser em São Januário. Porque independente se Cruzeiro ou Corinthians forem para a final, vai ser 90-10. O jogo de ida vai ser na casa dos caras, com 10% da torcida vascaína presente. E o jogo de volta, exatamente assim. E não me queira falar que a pressão que a torcida do Vasco faz no Maracanã é igual à pressão que a torcida do Vasco faz em São Januário. É diferente. E o Vasco conseguindo levar o jogo de volta de uma final para dentro de São Januário, em um ano que pode marcar o último ano de São Januário, porque ano que vem se espera que a reforma venha a se iniciar, são fatores importantíssimos, uma narrativa perfeita para o Vasco fechar o ano, talvez o último ano do São Januário antigo, estando ali com o título para coroar essa linda história do nosso Caldeirão. De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, São Januário pode receber sim a final, antes que haja qualquer tipo de dúvida. Informações, de acordo com o regulamento, diz: sexta e sétimas fases, as últimas fases. Os estádios deverão ter capacidade mínima de 15 mil espectadores sentados, com gramados atendendo aos padrões pré-estabelecidos pela CBF e sistema de iluminação adequado para partidas noturnas e transmissões. Tudo que São Januário tem. Então, amigo vascaíno, semifinal, Maracanã. Final, Vasco mandando o último jogo, o jogo de volta em casa, dia 21 de dezembro, São Januário, para lotar, entupir e fechar o ano com o título do nosso Vascão dentro de casa. Concorda? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu estou muito ansioso, cara. Estou numa expectativa muito grande para isso. E o técnico Fernando Diniz, ao lado do Pablo Verratti, falou exatamente sobre essa decisão. Se liga só. Para mim tem uma certa indiferença jogar o primeiro em casa ou fora. Eu acho que são dois jogos muito difíceis. E os dois times têm chances literalmente iguais de passar. Tem que todo mundo até lá, também tem muito tempo. Todo mundo tem que pensar, vai acabar pensando nesse momento do Campeonato Brasileiro e quando estiver mais perto do final ou só depois do final do Brasileiro que a gente vai conseguir preparar definitivamente para a final, para as semifinais. Então a gente vai procurar fazer o melhor quando chegar a hora para fazer dois grandes jogos. A gente já viveu a dura experiência, a Copa do Brasil passada, e não faz diferença para mim. A gente tem que fazer um bom primeiro jogo, seja fora ou dentro de casa, e na decisão também. Assim que para mim não faz diferença tampouco. Bom, amigo vascaíno, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do técnico Fernando
Diniz. Mas vambora, deixa a sua expectativa para essa semifinal. Estou muito confiante, eu acho que o Vasco passa, iremos para a final e seremos campeões. Eu sinto muito isso, cara. Tá tudo guardado, reservado pro nosso Vascão. E vamos embora falar de Ryan, inclusive, já que eu vou falar de Ryan, eu não posso falar mais de Ryan aqui no canal sem falar da Golcase, né, cara? Você que tá aí do outro lado, se amarra no Ryan, deve estar apaixonado nesse momento por essa garrafa aqui, né? Essa garrafa, amigo vascaíno, é a garrafa da Golcase, cara. A Golcase é uma marca que tá junto aqui com a gente no canal do Gigante Vasco, uma marca que tá, como eu sempre digo, né, embelezando o cenário aqui do nosso canal. Você pode ver aí atrás que os produtos que hoje estão sendo estampados aqui no canal do Gigante Vasco, nos nossos vídeos, todos eles são das Golcase. As capas de celular que você está vendo aqui, a capa do Coutinho 10, a capa ali, ó, Gigante Vasco, uma capa inclusive especial aqui do canal, que tá com o número 98, um ano tão marcante na história do nosso Vasco. Essa capa mais simples, né, apenas com o símbolo ali do nosso Cruz Maltino, o copo térmico, que mantém esse copo aqui, inclusive é lindo, vou até pegar, cara. Esse copo aqui, amigo vascaíno, ele mantém a água, a bebida, a cerveja, o refrigerante que seja, gelado. Ó, faz o seguinte, compra um copo desse, se você já tem, bota a sua bebida antes do jogo do Vasco começar. Quando o jogo do Vasco acabar, ela vai estar gelada exatamente da mesma forma que você colocou. Uma garrafa, um copo inclusive lindo, né, cara? Olha isso, cheio de detalhe. E aqui, ó, Gigante Vasco 98 de novo. Todos esses produtos, amigo vascaíno, todos eles, sem exceção, eles estão lá na página da Golcase, cara, no site da Golcase. O link, ele tá aqui na descrição e também no comentário fixado, ó, essas capinhas, todas elas lindas. Essa daqui eu acho um esculacho de São Januário. Essa daqui do Verrete tá no link, volto a repetir da descrição e do comentário fixado. Essa daqui do Coutinho também, maravilhosa. É só você clicar que todos os produtos vão estar lá. E a Golcase disponibilizou para quem é inscrito aqui do canal do Gigante Vasco um cupom especial de desconto. Ou seja, olha que coisa boa, né? O Vascão tá vivendo um ótimo momento maravilhoso dentro de campo. Então, mais do que nunca tá na hora do torcedor vascaíno sair aí estampando, né, com os produtos do nosso Vascão pelas ruas do Rio, de São Paulo, de Manaus, do Espírito Santo, desse Brasil todo, com os produtos da Golcase, entrega para todos os lugares do país. Então entra no site, dá uma olhada nos produtos e quando você for efetuar a compra, é só você colocar o código GIGANTE, o cupom de desconto GIGANTE, para você ganhar um descontão aí na sua compra. A Golcase separando algo especial aí para quem é inscrito do canal do Gigante Vasco. Então não perca tempo, link na descrição e também no comentário fixado e faça essa boa. Use Golcase, use Vasco, porque nesse momento é o que o vascaíno tem que fazer. Show? Então, link na descrição, no comentário fixado. Assim que acabar o vídeo, amigo vascaíno, corre lá para dar uma olhada. Fechou? Vamos ir aqui para o último bloco, então, desse vídeo. Quero falar com vocês com relação, amigo torcedor vascaíno, a situação envolvendo o garoto Ryan, né? A renovação de contrato do Cria. O Vasco da Gama, nesse momento, de acordo aí com informações do canal Atenção Vascaínos, tem um acordo perto de ser assinado para a renovação do garoto Ryan. A renovação até o final de 2028, ou seja, uma renovação de contrato pelos próximos 2 anos, até o final do ano de 28. A multa, hoje, de 40 milhões de euros, 252 milhões de reais, pode subir para algo em torno de 60 a 70 milhões de euros, 378 a 441 milhões de reais. As partes Vasco da Gama e também Ryan não estão dispostas a negociar com clubes que queiram barganhar. Ou seja, Vasco e Ryan, o representante do atleta, conseguiram, depois de tanto tempo, né, e por conta até da bola hoje que o Ryan joga, quem é o jogador em si, o destaque que ele tem, a bola que ele joga, a qualidade que o Ryan tem, o talento que esse jogador nasceu, e exatamente por conta disso não vai haver barganha. O valor da multa do Ryan vai ser entre 60 e 70. O Vasco quer fazer uma venda alta do Ryan e por isso está aumentando o valor da multa rescisória. O Vasco não vai barganhar, ou seja, o Vasco quer fazer uma venda alta, é de 250 milhões de reais para cima. Se o clube quiser o Ryan, chega e paga. Qualquer clube da Europa que chegar tentando barganhar, tentando negociar valores 150, 200 milhões de reais, valores
abaixo daquilo hoje que Vasco e Rayan entendem como o valor que o Rayan tem que ser negociado, o Vasco nem vai sentar para conversar. Quer levar o Rayan? O Vasco vai estar disposto a ouvir. Agora chega, conversa, oferece o valor que o Vasco está disposto a vender e o empresário do Rayan está disposto a aceitar. Se não for do jeito que Vasco e Rayan querem, não haverá nem sequer conversa. O entendimento, inclusive, das partes, e que bom que Vasco e Rayan chegaram a esse consenso, é que o Rayan precisa amadurecer mais aqui no Vasco da Gama. Precisa jogar partidas importantes, precisa jogar competições internacionais em 2026. O Vasco quer ir para uma Libertadores na próxima temporada. Entende que para o Rayan, como atleta, será fundamental disputar uma Copa Conmebol, Libertadores, para ir à Europa sem risco de voltar ao Brasil. Como, por exemplo, aconteceu com o Vitor Roque, que bateu lá e voltou, muito por não ter acostumado aqui no futebol brasileiro a jogar grandes jogos, sentir uma pressão do que é jogar por um clube grande. Com todo respeito ao Atlético Paranaense, é diferente. Hoje o Vitor Roque entende o que é uma pressão, jogando no Palmeiras, jogos grandes, como foi o de domingo contra o Flamengo, passando por Libertadores, chegando a uma semifinal de Libertadores. O Vitor Roque, nesse momento, ele tem uma experiência em um ano, em uma temporada que ainda nem foi fechada com a camisa do Palmeiras, que não conquistou durante toda a sua carreira. Por isso que bateu na Europa e voltou. E é o que o Vasco quer fazer com o Rayan. Mais um ano aqui, o 2026 aqui, para maturar, jogar uma Libertadores, jogar um Campeonato Brasileiro em alto nível com o Fernando Diniz, um elenco qualificado, disputando nas primeiras posições da tabela, ganhar títulos e chegar na Europa pronto, com 20 anos ainda, preparado, com uma Scantia e uma venda milionária. Esse é o planejamento de carreira do Vasco para o Rayan. A Europa está encantada já com cria, e o que o Vasco quer é que se encante ainda mais. Inclusive, na segunda-feira, os olheiros, do Arsenal estiveram presentes no Maracanã para acompanhar o Rayan. E de acordo com informações do canal Na Torcida Vascaínos, diante da atuação bizarra do Crio, que o Rayan jogou de futebol na segunda-feira dentro do Maracanã, foi um absurdo. Os representantes do clube inglês foram categóricos ao serem perguntados sobre o que acharam do Rayan. Abre aspas. Enchanted, ou seja, encantados. Nesse momento, os olheiros do Arsenal saíram do Brasil, saíram do Maracanã na segunda com uma convicção. Estavam encantados pelo Rayan. E é mais um clube que envia representante para o Brasil e tem um choque com a bola do Rayan. Foi agora o Arsenal, já havia sido Tottenham e vai ser daqui para frente vários outros clubes. E vão enviar representantes para dar uma olhada no Rayan e vão sair daqui com uma convicção de que o Rayan é diferenciado. Inclusive, a impressão que o Rayan deixou foi tão positiva que a informação é que os olheiros ligaram para um diretor do Arsenal na Inglaterra por volta de 1h da manhã da segunda-feira para falar sobre o Cria. Amigo, a Europa vem com força e é por isso, sabendo da qualidade do Rayan, sabendo da bola do Rayan, que o Vasco está tranquilo. Quer levar? Leva. Agora não vem barganhar não, vem com uma proposta séria, legal, convicta, alta, para começar a negociação. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários, amigo, porque eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Boa Noite Gigante, último vídeo dessa quarta-feira. Já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades sobre o nosso Vascão. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações Vascaínas!